Bom, está no ar a partir de agora mais um super episódio do podcast Pode Brilhar, porque aqui é o lugar de reacender aquele brilho interno que existe dentro de mim, dentro de você. Então quero te dar boas-vindas, te desejar uma semana incrível, extraordinária. E para brilhantar ainda mais o nosso podcast, eu trago hoje uma mulher super empoderada, direto de Valinhos, Liz Souza, bem-vinda! Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz porque sou sua fã e ter essa oportunidade de estar aqui junto com a sua equipe é, assim, indescritível. Que lindo! Eu que agradeço pela confiança, pelo carinho. Para começar, então, aqui esse é o nosso bate-papo, quero saber um pouquinho de você. Em algumas palavras, quem é Lisandra? Lisandra é uma mulher de 54 anos que hoje se aposentou da enfermagem faz 2 anos, mas que teve uma trajetória um tanto difícil. Na adolescência eu fui mãe, aos 17 anos, e tive que encarar isso sozinha numa época que era muito preconceito. Hoje é muita moda ser mãe solo. Na minha época, quando alguém falava, eu briguei muito naquela época, quando falava assim, você é mãe solteira? E eu dizia, não, eu sou mãe solteira, é meu estado civil. E aí as pessoas, assim, eu passei por muito preconceito, mas eu não me desanimei não. Eu fui trabalhar, fiz curso de enfermagem, andava 7 quilômetros do sítio que eu morava até chegar no ponto de ônibus para ir para a cidade vizinha. Nossa! Eu descia as margens da BR-116, 11h30, 15 para meia-noite, andava 7 quilômetros a pé para poder chegar na minha casa no sítio. Então, gente, que desafio! Desafio. Naquela época não tinha essas lanternas, não tinha celular, então assim... E que perigo também, né? Sim, era Deus me guiando mesmo e aquela força que quando eu olhava para minha filha eu tinha que trabalhar para cuidar dela. E era a enfermagem que viria me abrir portas. Então eu acabei optando por um segundo desejo, porque meu sonho de infância nem era a enfermagem, mas... O que tinha na época rápido que geraria o emprego era a enfermagem. E eu me apaixonei e fiquei por lá 35 anos na enfermagem até me aposentar. Olha só. Gente, então 2 lições ela nos ensina aqui. A primeira coisa, eu vejo muita gente que quer escolher, não, isso eu não gosto. Não existe isso. Se você quer vencer na vida, você precisa fazer o que você não quer, o que você não gosta hoje, para colher e viver a vida que você quer amanhã. Então, primeiro aprendizado, abraça as oportunidades. E mesmo se a oportunidade não vir, crie a sua própria realidade. Foi o que ela fez. E eu vejo também muita desculpa. Já é tarde para mim, não tenho condições, não sei, não tenho tempo. Quem quer fazer, arruma um meio e faz acontecer. Quem não quer, arruma desculpa. Eu estou diante de uma mulher que teve 1000 motivos para não prosseguir, para desanimar, estar aqui firme e forte, fez o que era necessário, se arriscou, se esforçou. E conta, qual foi o resultado disso? Segui numa carreira e me apaixonei, foi no meio do caminho, quando você vê, eu me apaixonei pela enfermagem, acabei ficando por lá e fui tendo outras oportunidades, fui aprendendo com colegas, fazendo vários cursos, eu nunca me estagnei, não fiquei só na enfermagem, eu sempre fui fazendo cursos fora. Olha! Eu vou fazer um curso, então eu trabalhei, mesmo estando na enfermagem, eu fiz outras coisas. Eu trabalhei com jardinagem, com paisagismo, eu fiz pedagogia, Menina. Então eu trabalhei com educação especial. Eu fiz parte de um conselho da pessoa com deficiência como voluntária e a pedagogia que me deu esse embasamento, a pedagogia também me abriu portas para melhorar o meu atendimento na enfermagem. Sério? Tinha coisas, eu trabalhei muito com mulheres que têm muita dificuldade para amamentar, então assim, a forma que a enfermagem abordava, eu via que faltava algo em mim que eu precisava me completar para atender melhor. Uhum. E na pedagogia eu consegui buscar ferramentas para dar um atendimento melhor. Olha. Então acabou não lecionando, mas eu usei dentro do hospital a pedagogia nos meus atendimentos. E graças a Deus foi muito bom. Olha, gente, um aprendizado incrível, parabéns. E você percebe que às vezes você passa por alguma situação ou vive uma determinada fase, aquilo não é o seu destino, mas alguma coisa que vai te ensinar. Eu, por exemplo, trabalho hoje com mulheres e tudo que eu sei é resultado de anos trabalhando em várias coisas, se desenvolvendo, passando até por desafios, problemas. Então tudo na vida é válido e tudo é um aprendizado, né? Sim, nada é fácil.
E acredito até que se fosse fácil, não tinha nenhuma emoção, né? Porque é fácil, no meio do caminho desiste, larga, não quero mais. Aham. E você se lembra de algum momento muito difícil, muito doloroso, que você pensou em parar, pensou em desistir, desanimou, algo que te marcou muito? Olha, quando as minhas crianças eram pequenas, que teve uma reunião escolar e eu fui chamada na reunião e a professora falou para mim que a minha filha de 5 anos já estava lendo. Eu falei, não, eu sei. Eu saio para trabalhar e o meu irmão ajuda. Meu irmão fica em casa, então ele dá jornal, dá as coisas. E eu também, ela gosta de ler, acompanha, eu já sei. Aí ela rodou, fez um monte de pergunta para mim. Aí ela falou assim, você trabalha onde? Eu falei, eu trabalho em Campinas, no hospital. Aí ela fez assim, no hospital? Eu falei, sim. Aí ela falou, mãe, eu vou cortar até o que eu ia falar. A gente chamou você aqui porque eu comentei com a direção que a gente fez uma dinâmica com as crianças e a Mariana falou que queria que a mãe dela fosse merendeira. O que você quer que sua mãe seja? Quero que minha mãe seja merendeira. Nossa! Aí a professora perguntou por quê, né? Falou, porque a mãe da Samila é merendeira e ela dorme toda noite em casa. Olha! E a minha mãe, ela dorme, ela sai de noite e de dia ela dorme. E aí a professora imaginou que eu trabalhasse em alguma coisa que não fosse. Só. Aí ela falou, porque a gente ia até ver com a diretora para poder. Ela falou, não, converse com a mãe primeiro, porque senão a gente ia ver com o conselho tutelar. Meu Deus! A minha filha nunca faltou na escola, nunca deixou de ter ninguém, porque assim, eu tinha a minha mãe, que até hoje, beijo mãe! Minha mãe me deu todo o suporte para me ajudar com as crianças, para me trabalhar, para me estudar. Meus irmãos não mediram esforço para me ajudar, para me poder estudar, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Precisa de alguém. Então eu sempre tive a família muito presente. Que bom você ter esse apoio, né? Então eu tive a família muito presente. A Mariana já é filha do meu segundo relacionamento. O pai dela sempre presente, levava na escola e tudo mais. E aí eu falei, nossa... Foi um choque de realidade, Quer dizer que a minha filha, a minha profissão tem como... Aí a mulher falou, eu achei que você trabalhava assim, em motel, alguma coisa assim. Aí olha como as pessoas são, ainda tem coragem de falar, gente. Aí eu falei pra ela assim, mas dona Kátia, se eu trabalhasse numa recepção, no hotel, fazendo faxina no motel, que diferença faria isso com a minha filha? É uma profissão, quem está trabalhando, todo lugar precisa de ter os profissionais. Se a pessoa está trabalhando num motel, não significa que ela está fazendo nada. Ela está ali trabalhando naquele estabelecimento. Falei, no meu caso, eu trabalho na enfermagem, eu trabalho em 2 hospitais. Eu trabalho numa noite no Hospital Santa Rita e na outra na Unicamp. Então, de dia, realmente, eu durmo até um período, o pai dela traz ela aqui na escola e eu busco à tarde, porque já é o horário que eu tenho que pegar ela, arrumar as coisas e voltar para ir dar o plantão. Aí a pessoa se desculpou e tudo mais, gente, não imaginou. Então, mas que julgamento e preconceito! Muito. E aí, isso assim, eu pensei, nossa, será que se eu mudar de área, se eu procurar outra coisa? Mas depois eu pensei, falei, se eu não consigo dar escola boa, eu não vou conseguir dar roupa boa para 2, cursos que elas sempre fizeram teatro, balé, tudo que é coisa de relacionada à cultura, eu sempre incentivei muito. Faz a diferença. Faz. Aí eu falei, nossa, e fiquei com aquilo assim, dias chateada. Então isso foi um fato que... Foi um baque, né? Me fez pensar. E a minha outra filha, quando ela foi prestar o vestibular, ela falou, todo mundo, você vai prestar enfermagem? Não, enfermagem eu não vou prestar. Eu quero passar Natal, o dia que eu casar, que eu tiver meus filhos, Natal, Ano Novo e a festinha das crianças, eu quero estar com eles. Então, assim, você dedica a sua vida cuidando do próximo, muitas noites com os filhos de outras pessoas, mas o seu sente muita falta. Olha só! Então, assim, esses momentos me baquearam, mas aí depois eu parei e pensei, falei, não, eu vou concluir até eu aposentar, é a profissão que me sustenta, é o que eu gosto de fazer. E aí, continuei, mas foi 2 momentos assim que eu balancei. Porque quando a gente tem um objetivo, não tem jeito, a gente precisa sacrificar algo para viver daquilo, né? Exatamente. Como você tocou nesse assunto, quero que você dê uma dica olhando para elas, para eles, sobre tempo de qualidade, a importância disso, porque você sofreu e sentiu na pele, né? Sim, eu não na época eu não soube administrar muito bem isso e eu pensava muito no trabalho.
Hoje o conselho que eu dou para as pessoas é assim, procure alguma coisa para você fazer que dê para você conciliar tempo com os seus filhos, com a sua família, porque isso lá na frente te faz falta. Os filhos crescem e eles vão ter a vida deles, e aí a gente olha e fala, meu Deus, eu poderia ter aproveitado mais. Ter ganhado um pouquinho menos de dinheiro, mas eu poderia ter ido mais numa praça. E isso porque assim, eu sempre optei por trabalhar à noite, porque de dia eu fazia tudo isso. Mesmo assim, trabalhar em 2 empregos fez essa diferença na vida delas. Só o dinheiro ser dado bom e do melhor, não paga, não né? paga. Então é aquela coisa assim que você fala assim, olha, o que eu posso estar fazendo que eu vou ter um salário, mas que eu posso ter uma qualidade de vida, sabe? O que eu posso fazer? Não pensar numa coisa assim, não, eu vou trabalhar. Então assim, pela minha história de vida que eu já vinha como adolescente, então assim, não tinha como. Hoje, aos 54 anos, eu mudei de profissão, né, me aposentei, e nos últimos 7 eu trabalhei em 2 também, no hospital até me aposentar e no empreendimento que eu tenho em Valinhos, que é uma marmoraria. Então hoje eu consigo, é corrido? Mas domingo é um dia sagrado, é um dia meu, que se minhas filhas estão disponíveis, tá? Se tem uma data especial lá, o que eu faço? Eu reúno na minha casa, eu moro numa chácara, vamos almoçar na minha casa? Então assim, eu faço questão de pelo menos um pouco, quer dizer, a gente não recupera tudo, mas esse momento que vem pela frente aí, curtir com a família, sim, aproveitar melhor. Meus pais que ontem fez 80 anos, meu pai, beijo pai. Olha! Meu pai super ativo, dirige para todo lado, ajuda, leva bisneto na escola, minha mãe leva os bisnetos também. Olha que legal! Então assim, e meu pai que é um homem simples, ele soube fazer muito mais, aproveitar isso, o tempo que ele aposentou, e ele consegue dar qualidade ainda para os netos e para ele e tudo mais. Então assim, o que eu tiro de lição do passado é assim, na ânsia de você querer pensar em bens materiais. Às vezes compensa você abolir algumas coisas materiais. Em educação, não, você tem que investir pro filho. Educação é coisa que precisa. Mas algumas coisinhas, diminui uma Barbie, diminui uma Polly. Mas aí e dá o seu tempo, sua presença, tempo, né? De presença. Isso aí é uma coisa assim que eu carrego comigo assim como uma falha que eu tive. Olha só, anota isso, porque tem muitas empreendedoras e empreendedores nos acompanhando, e a gente sabe que é uma corrida. E muitas vezes a gente persegue o futuro dos sonhos, esse bem material, esse crescimento financeiro, e a gente esquece que tudo que a gente tem é o hoje. Gente, para pensar. O futuro não existe, é uma ilusão. Porque quando que é o futuro? Daqui a um mês? Chegou daqui a um mês, vai ser presente de novo. Então, perseguir o futuro é perseguir algo que não existe. Aproveita o processo, seja feliz agora, tira um tempinho de qualidade, porque tempo é tudo que nós temos de mais precioso. Tanto que o cemitério é o lugar mais rico, né? De pessoas que queriam ter tempo, tinham muito dinheiro, tinham muita coisa, mas não gostariam muito de ter o que você tem hoje, o seu tempo. Então saiba aproveitar e saiba que esse é o seu bem mais precioso. Você que fez essa transição, partiu para o empreendedorismo, tem alguma dica sobre planejamento, como otimizar mais tempo, ter mais tempo de qualidade? Empreender não é fácil. Às vezes a gente sai de casa com tudo planejado. Mas quando você chega no caminho, acontece alguma coisa, um funcionário não vem, ou outro, e aquilo muda a sua rotina. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi a focar no hoje, planejar, eu não estou fazendo aquele planejamento nada assim a longo prazo. Então assim, eu vou para o que eu vou fazer em 2024, né? Mas assim, até em janeiro até março eu tenho que fazer isso aqui. De março, então eu faço uns planejamentos de uns 3 meses e vou assim, porque senão a gente pensa assim, não, eu quero ter isso, que aquilo, passa, né, no Instagram, bateu 200k, vendeu 1 milhão, gente, não é assim. Ninguém ganha 1 milhão do dia para noite, não. Se tiver ganhando, tem coisa errada aí. Ou quem tá ganhando e mostra que é do dia pra noite, teve uma batalha aí de anos e anos no bastidor que ninguém viu. E tá escondendo. A pessoa só vê o sucesso, né? Isso. Verdade. Então essa coisa assim, não se iludir, mas eu tenho que ganhar 1 milhão, 2 milhões, fulano lá fez isso. Não, seja você. E vai ali aos poucos, o que é prioridade, o que eu posso gastar, o que eu não posso, o que eu tenho que guardar. Eu vou guardar tanto, vou fazer isso.
eu quero fazer uma viagem, tá? Começa uma viagem pequena, né? Degrau por degrau, né? Isso. Eu fiquei 3 anos trabalhando numa viagem, né? E tal, para quando eu fui para Bahia em 2021, Arraial e Ilhéus, fiquei 17 dias lá, né? Foi maravilhoso. Mas assim, então assim, eu trabalhei para isso daqui. Aí tem gente, você não quer ir para... Eu quero conhecer o país fora, mas assim, não é o momento. Não adianta eu falar, não, e vou, o que eu ganhar aqui, já vou lá, compro isso, compro aquilo, parcela em 300 mil. Quando eu voltar, a conta tá lá me esperando. Pega as coisas, arruma uma ponte, na hora que volta, faz uma parceria com os moradores aí. Brincadeira à parte. Mas é verdade. Então, assim, não adianta, né? Porque você vai conseguir, olha, aqui, né, empreenda aqui, não sei o que você vai, eu te dou assessoria, você paga não sei quanto e você, vai ter carro importado, vai viajar não sei quantas vezes para a Europa. Eu acho até que a gente vai a trabalho, né? Você vai a trabalho, eu vou para Argentina, eu vou para Uruguai, eu vou não sei para onde, a trabalho, mas assim, você largar, que é empreendedor, você largar no meio do ano para você estar indo, quem vai tomar conta das suas coisas? Então é saber, gente, dar um passo de cada vez. É claro que você estruturando um negócio que tenha uma equipe bacana, que você tendo um apoio legal, dá. Agora é o momento, mas é saber enxergar esse momento, né? Para não dar um passo maior que a perna. Exatamente. Porque a conta chega. Verdade. E conta sobre como foi essa transição, se aposentou, começou a empreender. Quais são as colheitas disso? Conta um pouco mais sobre essa nova jornada. Eu comecei um pouquinho antes, em 2016, final de 2017, eu tinha me divorciado e a minha filha tem uma pequena empresa de churrascos com o pai, meu ex-marido. E ela queria que eu fosse trabalhar nesse dia para ela, porque ela precisava muito ter folga. E a cliente era uma cliente antiga e ela tinha medo de outra pessoa ir e não ficar de acordo e ela perder a cliente. Aí insistiu muito, eu falei, Mariana, não quero, seu pai vai estar lá, e deixa. Ela falou assim, faz assim, eu pago para você 150 por 4 horas de serviço. Aí eu falei, Mariana, eu vou arriscar, eu vou. Olha só. Eu vou. Então tá bom. Aí fui, isso em setembro, outubro de 2016. Chegou lá, eu trabalhando com aquela touquinha de garçonete, limpa a mesa, arruma as coisas, já saí de plantão da enfermagem. Então, assim, sempre na enfermagem eu nunca recusei trabalho. Olha só! Alguém de cuidadora, de babá, de alguma coisa, eu sempre, é um dinheirinho extra que vai ter, né? E aí, chegando lá, um dos convidados, é meu atual esposo hoje. Olha, o destino! Ele estava recém-separado e estava por lá, e aí ele mostrou a bancada, isso aqui foi eu que fiz, uns granitos bonitos e tudo mais. E tal, eu não tinha noção que aquilo ali era pedra, gente. Olha! Aí conversamos, tudo, no final da festa ele falou assim, aquele senhor da churrasqueira é o seu marido? Falei, não, ele é pai das minhas filhas, eu não sou nada dele. Aí ele falou, então tá bom. Aí quando foi depois ele falou assim, e você me passa seu celular? Eu falei, eu não trouxe celular, porque eu vim trabalhar, eu não trouxe. Aí ele falou, passa o número. Aí deu o número para ele, passou uns 15 dias, ele adicionou e a gente começou a conversar. E nunca dava certo de se encontrar, isso foi uns 3 meses, assim, não dava certo. Gente! Ou eu tava de plantão, ou acontecia alguma coisa, ou eu mudava de turno. Até que um dia deu certo, a gente foi se encontrar e começou a conversar. Aí no começo ele falou que ele queria só conhecer alguém, mas ele não queria nada sério, que ele ainda estava com trauma do casamento, não sei o quê. Aí eu falei, então o que eu tô indo fazer com uma pessoa que tá falando na minha cara aqui que tá com trauma? Tá com trauma, né? Mas falei, não vou descer do carro agora, né? Aí começamos a conversar e tal. Chegou lá, fomos num Café Mix que inaugurou ali na Avenida Brasil. E aí conversa vai, chegou um rapaz, entrou com uma moça e um outro. Ela é uma mulatona, que parecia mulata do Sargentelli. Aquele povo alegre, feliz. Falei, deve ser contratado do lugar. Cumprimenta um, outro, e começou a música a tocar. A moça e ele veio, como assim? Vocês vão ficar parados? Não. Falou, posso pôr meu copo aqui? Pode. Não, vocês vão dançar. E colocou nós dois para dançar. Aí eu fiquei meio desconcertada, assim. Ele também, e ele foi dançar. E dançamos e tal. Aí ele foi, me roubou um beijo, disse que era o melhor beijo do mundo. Falei, fala isso pra todo mundo. Pensei comigo, eu com 46 anos, que país, fala isso pra todo mundo.
Aí fomos embora, depois ele, no outro dia me ligou, falei, nem vou ligar, esse já avisou que não queria, outro quer distância. Aí ligou no dia seguinte, né, porque eu tô trabalhando, aí eu perguntei no caminho, você trabalha com o quê mesmo? Ele falou, pedra. Aí na minha mente veio um homem com um carrinho de mão cheio de pedra. Que essas que põe na calçada, batendo aquelas coisinhas. Porque eu não sabia, gente, que mármore e granito é pedra. Depois eu aprendi. Aí ele me chamou naquela semana para ir morar com ele. Aí não queria, depois começou, a gente se encontrou, os 3 encontros, me chamou para ir morar com ele. Falei, nossa, e fui morar com o Júnior. Foi morar com o Homem das Pedras. Foi morar com o Homem das Pedras. Ele descobriu o que era pedra. Aí ele tinha uma sociedade, não estava dando muito certo. Aí ele desfez ela em 2016 e em 2017 falou, vamos começar um negócio e você me ajuda? Aí eu falei, mas eu não sei nada. Aí, não, você vai aprender. Aí ele foi me ensinar a fazer metro quadrado, gente. Eu tinha aprendido na 5ª série, eu não sabia mais. Nunca aprendi lá para onde eu ia usar o metro quadrado, né? Que era na medida de uma mesa, de uma coisa. E aí foi ali, ele foi me ensinando algumas coisas. Aí quando ele me ensinou o básico, eu fazia pergunta e ele já não sabia me responder. E aí me intriga isso de eu falar para você. Olha, isso daqui é uma pedra tal. Aí a pessoa me fazer alguma coisa e eu não saber. Aí eu sou muito criança, aquela criança aqui do porquê. Que gosta de fuçar. E é do porquê? Porque então, se as pessoas me perguntam, eu gosto de responder. Porque eu falo, mas por que isso é assim? Mas por que se fosse assim não dava certo? Então, são coisas que me incomodam. Aí eu fui estudar. Aí entrou a pandemia. Aí nós alugamos um salão, fomos montar. No segundo dia, entrou em obras da rodovia ali que liga Valinhos ali, interditou tudo, não tinha acesso local para mim na minha loja, que eu estava montando. Gente! Aí eu falei, e agora o que eu faço? Já tinha assinado o contrato, não tinha o que fazer. Aí eu falei, não tem jeito. Aí entrei em grupo de WhatsApp, que eu comecei a aprender, eu não sabia em 2017. Começou a aprender o digital. Aí eu não sabia aprender para vir postar. Aí a pessoa queria, eu levava as pedrinhas de amostra, porque não tinha como entrar na minha loja. Olha só! De novo, quem quer dá um jeito, gente. E vai daqui e dali. E de repente, menina, veio a pandemia. Aí eu falei, eu vou aproveitar, me matriculei nos cursos online e comecei a estudar sobre pedra, sobre venda, sobre aquele tempo da pandemia eu mergulhei. E hoje, assim, continuo estudando. E tem crescido, né? E hoje, assim, eu vou num lugar, se tem mármore, eu já olho o acabamento, já sei se aquele acabamento tá bom. Olha só, gente! Você olha no lugar, o material, o que usa no quê, onde pode, qual mármore que pode numa cozinha, qual não pode. Olha só! Qual que pode na área externa. Então, assim... Mas assim, hoje o meu marido, quando dependendo que chega cliente, ele fala, esse você atende. Olha só. Esse você atende. O dono das pedras, agora ele passa a palavra para a mulher das pedras. Agora ele fala, não. Que legal. Ele fala, não, porque vai fazer muita pergunta. E o jovem hoje, né, compra apartamento, e aí esse perfil, eles vêm com tudo já na mente. Ele já viu o YouTube, ele já viu o Google. Já sabe. Então eles chegam. Gente, olha só a super dica. Conhecimento, se afunde, se aprofunde. Quer ser destaque no seu ramo de atuação? Conhecimento nunca é demais. Ainda mais hoje em dia que o mundo evolui o tempo todo, tudo muda o tempo todo, e todo mundo tem acesso à internet, como ela disse. Conhecimento e não dê desculpas. Qual é a sua desculpa? O que tem te impedido de viver a vida dos sonhos, uma vida extraordinária? Depende de você, nós temos tudo nas mãos, basta saber aproveitar, não ter preguiça, sair da zona de conforto e fazer acontecer. E pra gente encerrar esse bate-papo incrível, maravilhoso, eu quero que você diga quais são as redes sociais, para quem quer te conhecer, quer conhecer mais sobre as pedras. A marmoraria Estação Pedra Bela, na cidade de Valinhos, é bem na entrada, melhor preço da região. Olha só. Qualidade e entrega rápida também. Então eu espero vocês para tomar um cafezinho. Se quiser só para conhecer, ainda que não for para comprar, se for construir daqui um tempo, vai lá, já pesquisa bem, conversa, tire dúvidas, eu estou à disposição. Eu tenho o Instagram da marmoraria, que é o Estação Pedra Bela, e o meu, que é Lisandra_Valinhos. Olha só, gente, já amei, porque eu percebi que ela dá uma consultoria. Vocês viram? Não vem comprar, vem aqui que eu vou te ajudar. É sobre isso, entender o propósito e missão de empreender. Sim. É sobre ajudar o outro, né?
Parabéns, Liz. E agora, gente, pra gente encerrar, ó, novidade. Dia 28 de abril, ela estará conosco na revista Mulheres que Brilham, brilhando ainda mais e mostrando que nós podemos tudo aquilo que nós decidirmos viver. Obrigada, Liz. Muito sucesso. Muito obrigada. E mulheres brilham no mármore também.